Olá, no vídeo de hoje eu vou te falar sobre 6 coisas que pode estar te deixando mais ansioso, mais ansiosa e você não faz ideia. Esse é um tema recorrente de consultório que eu vou trazer hoje e pode ser que você se identifique e também possa colocar aí algumas mudanças em prática e poder perceber se está menos ansiosa, menos ansioso. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou especialista em individuação pelo projeto de individuação criado pela Tariana Rocha. Atendo adolescentes e adultos sobreviventes de relações tóxicas e especialista da terapia breve do resgate da criança interior. Então vamos lá. Bem, primeira coisa que pode estar te deixando ansiosa, ansioso é sono ruim. Ah, não, Thaís, de novo, você falando de sono, não é possível. Pois é, esse é o top um da lista, não só de causa de ansiedade, mas de outras coisas estranhas no dia a dia, como, por exemplo, desregulação emocional. O que eu estou chamando de sono ruim? Se você ainda não viu o meu vídeo sobre como dormir bem, vou deixar aqui na tela. Recomendo fortemente, lá eu dou dicas práticas, né? Então, por exemplo, acordar e dormir todos os dias no mesmo horário, ir dormir antes das 11 horas da noite, pelo menos 1 hora antes, sem telas brilhantes, sem estimulação. Quando acordar, ter pelo menos 30 minutos de luz do dia ali naquele primeiro momento, porque tem todo um mecanismo no nosso corpo que precisa entender que é noite e que precisa entender que é dia. Isso vai mexer com vários funcionamentos. Se é noite, ele começa a colocar no nosso corpo para funcionar hormônios e substâncias que vão fazer a gente se sentir entediado, com sono, cansado, e aí vem esse momento para dormir. E para isso a gente precisa ter o mínimo possível de luz e de estímulo, certo? Quando a gente acorda e informa para o nosso cérebro, né, para uma parte do nosso cérebro que se conecta através dos nossos olhos, por isso que é importante ver a luz do dia, pelo menos nos 30 primeiros minutos, para poder informar quais substâncias precisam rodar no nosso corpo para a gente estar alerta, com energia, com vontade e fazer as coisas que precisam ser feitas, as atividades, os movimentos, certo? Quando a gente não dorme e acorda todos os dias no mesmo horário, quando a gente tem uma bagunça sobre os horários, as telas brilhantes, na hora de acordar não tem essa informação da luz do dia, em geral a gente fica bagunçado. E esse bagunçado é quimicamente e também em termos de comportamento. Você deve ter tido já essa experiência, que é ter dormido pouco, ter dormido mal e ficar o dia inteiro parecendo um zumbi. Esse é um sintoma clássico de como que a gente fica quando o sono não é reparador, restaurador. E tem um outro detalhe, você precisa saber qual é a quantidade de sono mínima que você precisa ter para poder se sentir descansado. Tem um monte de outras coisas, mas isso que eu estou trazendo é o mínimo, certo? Bem, se você não cuida disso, acha que isso não é importante, deixa para lá, um dia eu cuido disso, esse negócio de dormir é bobagem, preciso ficar acordado para ser bastante produtivo, tomo bastante café ou estimulantes que me deixam acordado e viro à madrugada, ai que legal que eu sou. Bem, então conviva com a ansiedade e todos os problemas que ela vão te trazer. Não só isso, mas muitas outras coisas, certo? Porque se você bagunça o seu relógio biológico não dormindo como o seu corpo precisa, a ansiedade vai ser, no mínimo, uma das suas companheiras constantes, certo? Segunda coisa que pode estar te deixando mais ansioso, mais ansiosa.
Isso foi de uma reportagem que eu tive acesso e eu, infelizmente, não pedi para a pessoa essa reportagem. Foi numa conversa que eu tive com uma amiga, que ela falou sobre uma coisa que aconteceu em 2024, a reportagem trazia isso. Aconteceu uma coisa silenciosa em 2024 que a gente não faz ideia do estrago que está fazendo com a gente. Agora eu estou em dúvida se foi 2024 mesmo. Enfim, alguns anos atrás, onde começou no WhatsApp a gente poder escutar áudio em velocidade 2x, o autoplay nos streamings, onde eu estou assistindo uma série ou mesmo um filme, e eu, no autoplay, eu já vou direto para o próximo episódio ou próximo filme, não tenho pausa. E também a interação com os stories. Você deve se lembrar que antes a gente não conseguia interagir com stories, a gente só via. Agora pode ter coraçãozinho, deixar mensagenzinha, blá, 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 certo? E esse é um dos fenômenos que eles estão observando, que depois que essas questões ali com a tecnologia mudaram, as pessoas começaram a ficar mais ansiosas. Claro, o jeito que a neurociência já tem mostrado, né, que o jeito que o nosso cérebro funciona é numa velocidade muito diferente do que a tecnologia. Então, se eu começo muito cheia de boa intenção, todos os dias, ouvir áudios em 2x para... Deixa eu resolver esse negócio logo aqui, gente. Deixa eu ouvir logo e já passar para a próxima. Ai, para que fazer pausa, né? Eu fico mais produtiva, vejo um episódio atrás do outro, uma série atrás da outra, e aí não tenho que lidar com o desconforto de o que será que vai acontecer no próximo episódio, nananã, né? É que eu vou ensinando para esse meu cérebro a ficar acelerado. E aí, qual é o agravante disso? Por exemplo, para os meus clientes que são sobreviventes de relações tóxicas e traumas infantis. Eita, hoje eu tô que tô. Que é já ter uma hipervigilância em virtude das situações estressantes da infância e adolescência, e mesmo da vida adulta. Então, é como se a gente pegasse uma pessoa que já corre, e dá mais uma coisinha para ela correr mais. Só que a gente vai fazendo isso com um sistema nosso que não dá conta, ele não foi feito para fazer isso. Já tem estudos mostrando que esse esquema da tecnologia, ele é incompatível com o ritmo do nosso cérebro. A gente não consegue processar as informações nessa velocidade. Então, a gente fica com exaustão. Portanto, a gente vai ensinando para o nosso corpo a como ansiar. O que é ansiedade? É eu ficar projetando, sofrendo, pensando sobre o futuro. Se eu escuto a velocidade de áudio, vídeo em 2x, eu estou antecipando algo. Eu não treino meu corpo para ter um ritmo que é de acordo com o meu jeito de funcionar. Eu estou antecipando as coisas. Pode parecer uma coisa muito bem intencionada, um dia, um mês, um ano, quando você assusta, você já está fazendo isso por muitas horas, por muitos meses, por muitos anos, e não se dá conta que muito da ansiedade tem a ver com o jeito que você está interagindo com a tecnologia. Você está brincando com fogo. Eu também tenho um vídeo aqui da playlist O que aconteceu com você, sobre como o nosso cérebro funciona em relação à tecnologia, tá? A gente pode saber e usar muito bem a tecnologia. É claro que ela traz muitos benefícios para a nossa vida, porém, se a gente não souber como é que o nosso cérebro funciona minimamente e como que uma interação com a tecnologia de aceleramento piora a minha sensação de hipervigilância e ansiedade, você corre o risco de sucumbir, de pifar, certo? Outro fator que parece tão besta, mas que deixam pessoas ansiosas e elas nem fazem ideia. Muitos dos meus clientes sofrem com isso, que é
não usar agenda. Agenda. Pode ser agenda de papel, pode ser agenda digital. Não usa. Quando eu não uso a agenda, eu fico usando uma parte do meu cérebro muito cara, em termos energéticos, que é ficar guardando coisas na minha cabeça que eu podia guardar na agenda, e o que eu precisaria guardar é como se eu estivesse gastando uma coisa que não pode ser gasta porque ela é cara, que é a nossa parte cara, né? O nosso córtex pré-frontal. Então, quando eu fico armazenando coisas na minha cabeça e tentando lembrar, com esse monte de estímulos, com essa vida muito mais cheia de atividades, como a gente tem hoje em comparação a 10, 20, 30, 40 anos atrás, eu fico ansiosa, porque eu fico tentando lembrar, eu tenho que lembrar disso, eu tenho que lembrar daquilo, e eu poderia colocar na agenda. Se existe uma tabela, eu consulto a tabela. O que eu deixo essa parte cara do meu cérebro? Para lembrar de coisas de curto prazo, ou até fazer armazenamento de memórias, dos estudos que eu estou fazendo, lembrar de coisas pontuais, emergenciais, e não ficar gastando essa parte. Então, não usar agenda pode estar te deixando ansioso, ansiosa, e tem explicação da neurociência para isso, certo? Quarto item que pode estar te deixando muito ansioso e muito ansiosa é pessoas que são boas ouvintes de problemas alheios. Sabe aquela coisa assim, ai, todo mundo me elogia porque eu escuto as pessoas, eu tenho uma escuta maravilhosa, eu tenho uma paciência para escutar as pessoas. E as pessoas, elas gostam de falar o problema delas para mim, é impressionante, a pessoa nem me conhece e ela se abre comigo, eu não sei, parece que eu tenho um imã, um negócio. Eu também tenho vídeo sobre isso aqui, tá? Isso, em geral, está muito ligado à codependência emocional. Se você, na infância, foi um confidente dos seus pais, se você era aquela criança que não teve atenção, mas tinha que dar atenção, porque os seus pais estavam muito ocupados com os problemas deles, estavam reclamando um do outro, e reclamavam com você quando você era criança, pré-adolescente, adolescente, e, claro, você se sentiu visto, importante, você servia para alguma coisa, só que não, porque ficar ouvindo problemas dos adultos quando você é uma criança, primeiro, que você não tem neurobiologia para entender, elaborar e lidar com aquilo. Segundo, porque você sendo uma criança, um adolescente, você precisa de espaço seguro para se desenvolver. Você não é responsável pelos seus pais ou pelos adultos. São os adultos que são responsáveis por você e precisam cuidar de você e cuidar dos problemas deles entre eles. Isso não significa que uma criança tenha que ser banida, blindada sobre o que está acontecendo na casa. É claro que é importante que ela participe. Quando ela vê os adultos tendo diálogos sobre como resolver conflitos, sobre quando alguém está triste, alguém com raiva, algum problema aconteceu, sim, os adultos vão ser modelo para ela de resolução de conflitos, mas ela não tem que resolver e ser responsável pelos conflitos dos adultos. Certo? Eu fiz um comentário aqui, um vídeo sobre o filme Eu Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar, como a representação ali da personagem da Eunice pela Fernanda Torres, para mim, foi um grande exemplo de como que uma mãe pode ter um comportamento como uma mulher adulta, mesmo diante de uma coisa tão trágica que foi o sequestro do marido dela. Como é que ela lidou com as crianças e os adolescentes naquele momento que aconteceu uma coisa tão grave, mas não fez essas crianças e adolescentes se tornarem responsáveis por esses problemas, certo? Por que ser bom ouvinte de problemas alheios pode causar ansiedade? Primeiro, porque você tem uma motivação
que é uma motivação negativa. Você não escuta as pessoas porque, de fato, você tem o desejo de fazer isso e tem reciprocidade na relação. Às vezes sou eu que estou com algum problema e essa pessoa me escuta. Às vezes é o outro. A gente faz um revezamento aqui. Não, em geral, você é a pessoa com sobrecarga. Você está sempre escutando o problema das pessoas. E você nem pensa sobre isso. É automático. Quando você assusta, a pessoa já está te falando um problema. Ou então você fica ali, dedicado, ou dá o telefone e fala, pode me ligar a hora que você quiser. A hora que você precisar falar comigo, fale comigo. Eu estou aqui para te escutar. E você nunca é a vez. Inclusive em situações que você mal conhece a pessoa. Tem uma coisa errada nessa história, certo? E se você vira esse caminhão de lixo, porque na real, se você é um bom ouvinte de problemas, não existe reciprocidade nessas relações, ou você acabou de conhecer e mal conhece essa pessoa e ficou ouvindo o problema dela, tem alguma coisa errada nessa história. Em geral, você vira um caminhão de lixo, certo? E quando a gente vira caminhão de lixo, o que acontece? A gente fica intoxicado, sobrecarregado. Isso denuncia que você não conhece os seus limites e não está colocando os seus limites para jogo. Quer dizer, agora eu não posso te escutar. Essa pessoa perguntou para você, olha, eu estou num momento difícil, você está disponível agora para me escutar? Quanto tempo você tem? Sim, você pode delimitar tempo, sabia? E você pode, inclusive, dizer, não, eu não estou bem agora, eu não consigo te escutar agora, talvez eu consiga te escutar em outro momento, mas se você está com muita urgência, talvez seja melhor você procurar uma outra pessoa. E se essa pessoa tiver uma reação de invalidação, de te humilhar, de te xingar, porque você não a escutou, cuidado. Cuidado, porque isso denuncia que essa pessoa não está tendo respeito pelo seu limite, certo? Bem, se você é um bom ouvinte, fica disponível o tempo todo para as outras pessoas, primeiro, que horas que você se escuta, né? Você tem tempo para você? Se isso não está acontecendo, você pode ter ansiedade em virtude de ficar ouvindo tantos problemas, tá? E repetir uma coisa que você já fazia muito bem na sua infância, que é ficar lidando com o problema desses adultos, e, em geral, ficar elaborando, tendo ideias de como resolver esses problemas, né? Porque, em geral, esses bons ouvintes que vêm de uma infância de família disfuncional, eles não ficam só ali escutando a pessoa, mas eles ficam elaborando soluções para essas pessoas, mesmo que elas não tenham pedido, certo? E fica se antecipando. E isso, em geral, te treina para ficar ansioso, ansiosa. Primeiro que você não tem tempo para resolver a sua vida, porque você fica cuidando tanto da vida alheia que você não tem tempo. Só que a vida está acontecendo. E aí, quando você volta para a sua vida, você vê que você tem um monte de tarefa que não foi feita, e aí você fica como? Ansiosa, ansioso, certo? Segundo, que você está alimentando um ambiente que é tóxico. Tem tantos problemas, você só ouve problema, e você começa a ver a vida com essa lente de problemas, porque é só isso. Ou a maioria disso, do seu dia, que você convive, ouvir problemas alheios. E tem uma terceira coisa, que inclusive, eu tenho um vídeo aqui sobre as fases que a minha criança se sentiu ferida na infância, que, se eu não me engano, são uns 3 anos de idade, que é uma coisa que o John Bradshaw, do livro Volta ao Lar, fala que é tipo um superpoder que a gente envolve, que é assim, aquele momento que a criança está se descobrindo como um ser, um indivíduo descolado da mãe, dos pais, ela se sente muito poderosa, ela está ali construindo a autoestima dela. Mas se ela começa a escutar, você fez a sua mãe ficar doente, tá vendo? Porque você teve essa nota baixa, agora o seu pai está desse jeito. Ela tem uma conexão autocentrada e ela precisa pensar no mundo a partir dela. Isso é neurobiologicamente
e o momento da fase dela. Se ela escuta que ela causa coisa nas pessoas, ela tem um poder, só que é um poder distorcido. Então, a pessoa que escuta muito os problemas alheios, ela pode ficar com essa sensação de uma certa superioridade. Olha como eu sou empática, olha como eu sei escutar as pessoas. Mas a raiz disso é uma dor, são dores da infância. Então, muito cuidado se você é uma boa ouvinte dos problemas alheios. Você pode estar ansioso e ansiosa também por causa disso. Quinta coisa que pode estar te deixando muito ansioso e você não faz ideia, é o consumo de bebida alcoólica. Independente se você é um bebedor, se você é uma bebedora crônica, que usa altas doses, não precisa. Basta você beber aí em torno de 1, 2 doses por dia, ou 6 doses ali no final de semana, sexta, sábado e domingo, ou dias alternados. E se você tiver uma predisposição genética, se você tem familiares que foram alcoolistas, você tem uma predisposição genética para isso, certo? O que acontece? Resumidamente, o álcool ele tem um jeito de atuar no nosso corpo que ele desliga o nosso juiz, aquele que diz, não faça isso, não fala aquilo. Eu fico mais soltinha quando eu bebo, então eu tenho coragem de falar, de fazer coisas que, em geral, eu não faço quando eu não uso bebida alcoólica. Eu não preciso nem estar bêbada, eu nem preciso ter os sintomas da toxicidade do álcool. Basta que eu fique um pouquinho mais soltinha. O que começa a acontecer é que, com alguns poucos meses de consumo de álcool há anos, esse meu juiz desligado, ele continua desligado quando eu não estou com álcool no meu corpo. E isso pode desenvolver ansiedade, pode inclusive trazer à tona padrões de comportamento antigo que você tinha dessa família disfuncional, e você começa a voltar a ter esses comportamentos disfuncionais. É como se o álcool desligasse uma parte do seu corpo que é muito importante para a regulação emocional, para o seu senso de, opa, não vou fazer isso, eu não vou ter essa reatividade. Você fica mais propenso à impulsividade, à reatividade, portanto, à ansiedade. Então, saiba que, ainda que você tenha um consumo baixo de bebida alcoólica, mas ela é constante, você pode ter uma alteração nos seus circuitos neuronais que traz uma naturalidade da ansiedade, da impulsividade e da reatividade. Sexto e não menos importante, se você tem mais de 30 anos, especialmente se você já está bem perto dos 40 anos, você pode estar em perimenopausa. O que significa isso? Climatério, tá? Bem, os estudos mostram que uma mulher ela pode entrar em menopausa, que significa 12 meses sem sangramento, menstruação consecutivos, entre 45 e 55 anos. Mas a perimenopausa, o período que antecede a menopausa, esse marco dos 12 meses sem menstruação, pode acontecer 10 anos antes. Isso significa entre 35 e 45 anos. Porém, mulheres sobreviventes de traumas infantis podem antecipar em até 9 anos. E um dos sintomas, quando a gente tem queda dos hormônios sexuais, estrogênio, progesterona e testosterona, pode ser o aumento da ansiedade, pode ser depressão, pode ser esquecimentos, pode ser o que é chamado de névoa mental, como se a gente tivesse alguns apagões, lembra de umas coisas, depois esquece, não lembra de nomes muito simples. Então, você pode estar sofrendo de ansiedade
também porque você está neste período. E aí o que a gente faz? Ai, tá nesse período, fazer o quê, né? Sim, tem o que fazer. Acompanha a minha série de vídeos na sexta-feira, às 18 horas, do livro A Nova Menopausa, aqui no meu canal. Vou deixar a playlist aqui, A Nova Menopausa, onde você tem toda uma instrução sobre como encontrar um profissional, sobre quais sintomas você pode estar tendo, que está denunciando que você está em perimenopausa e você precisa de ajuda especializada. E graças a Deus já existe, inclusive no Brasil. E isso pode ser a causa da ansiedade. Você corre o risco de ir para um profissional errado, que não vai te ajudar com a causa, que é olhar para essas quedas hormonais e poder oferecer qual é o tratamento, qual é a opção de tratamento para você, e de repente desviar o caminho, você vai em outros profissionais e fica enxugando o gelo. E essa ansiedade e sofrimento podem só aumentar e você não entender o que está acontecendo com você. E, inclusive, algumas mulheres em sofrimento pelos sintomas da perimenopausa, adivinha o que acontece com elas? Elas aumentam o consumo de álcool e, por causa dos sintomas de perimenopausa, elas podem ter um sono ruim, que, em geral, é acordar 2 a 3 horas da manhã e não conseguir voltar a dormir mais. Me conta aqui nos comentários se você identificou: eu acho que eu estou com uma vida onde eu me sinto ansiosa, ansioso por causa do item 1, 2, todos os itens. Me conta aqui nos comentários. Pode ser que você ajude outras pessoas. Eu vou deixar vários vídeos aqui sobre como que você pode combater esses problemas que você está sofrendo e poder voltar a ter uma vida mais tranquila, menos ansiosa e ficar mais calmo. Por que é tão importante para os sobreviventes a calma? Porque a gente precisa desenvolver a musculatura do parasimpático, ensinar para o nosso sistema nervoso que é possível ficar calmo, regulado emocionalmente, senão a gente não sai desse looping como um sobrevivente que está sempre em luta, fuga ou fingindo de morto. Se você é novo, se você é nova, se inscreve aqui no canal. Toda segunda às 7 da manhã tem vídeo novo de psicoeducação. Quarta ao meio-dia, temas recorrentes de consultório, como hoje. E sexta-feira às 18, o livro A Nova Menopausa. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para outras pessoas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.